A graça e a paz, queridos. Agradecemos a Deus porque estamos aqui mais uma vez para trazer a lição de número 9. Hoje nós vamos estudar a visão bíblica do corpo, né? O texto áureo diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática, que é a síntese da lição, ela fala: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Jesus. Graças a Deus. E também nós queremos aproveitar e lembrar, se caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí, né, com seus amigos, grupos, deixa aí seu comentário, da onde você é, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Não se esqueça também de dar um toquinho aí no sininho para você receber notificações aí de novos vídeos que nós colocamos, e você pode dar uma geral aí no nosso canal. Temos aí quase 600 vídeos para você ver à vontade, escolher o vídeo que você quiser, tá bom? Deus te abençoe e não deixe também de assistir os nossos anúncios, porque o nosso canal é monetizado e assim você nos ajuda também na monetização. Tamo junto aí, fica aí conosco até o final. Então, uma visão bíblica do corpo. Então, o homem, ele recebeu o fôlego de vida diretamente de Deus, certo? Então, e qual é o princípio? O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo, certo? E, sendo assim, a Bíblia deixa claro, né, o valor que o corpo tem para nós. Ai de nós se não fosse o corpo. Deus não nos fez como anjos, espírito, né? Então, nós temos alma e espírito, mas temos corpo. E o corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Muita gente não dá valor ao corpo. O corpo é uma coisa qualquer. Não é. O corpo é importantíssimo. Tanto que na volta de Jesus, quando ele vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo novo, um corpo igual ao de Jesus. O nosso corpo será transformado para ser conforme o corpo de Jesus é agora. Entendeu? Então, é isso que nós estamos vendo nessa lição. Agora, uma visão materialista do corpo, o que acontece? Né? Ela despreza o corpo, certo? Esse corpo que um dia vai ser glorificado. Então, nós vamos ensinar, vamos aprender isso aí agora, ok? Bem, a origem da raça humana. O homem, ele foi o único ser vivo criado à semelhança de Deus, ok? Então, o homem, ele foi formado do pó da terra. Logo, Adão, ele foi o primeiro homem a ser criado. Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Isso aí, fato sacramentado, né? Estabelecido e já resolvido. Quanto a isso, não temos dúvida nenhuma, né? Adão, o primeiro homem, segundo Eva, criado, né, de Adão. Isso aí é coisa que já sabemos, né? E acreditamos e temos certeza. Então, além disso, a mulher, o homem e a mulher, eles são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou no seu nariz o quê? O fôlego de vida, certo? O corpo material estava ali, mas ele, para ter vida, ele teve que receber o fôlego de vida que veio de Deus, certo? Então, os animais, eles foram criados completamente diferentes. Deus não juntou os animais e falou: vamos fazer os animais conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não, não existe isso. O único ser nesse planeta que foi feito segundo a imagem de Deus é o homem, é o ser humano. Entendeu?
Então, nós somos diferentes das demais criaturas. Não adianta chamar o homem de animal, que ele não é um animal, certo? E a ciência entenda assim, mas nós sabemos que, biblicamente, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a ver com bicho, entendeu? Bem, também a nossa declaração de fé professa que a natureza humana ela consiste de uma parte externa, o corpo ou a carne, chamado de homem exterior. O homem interior, né, que é a parte material, que é o espírito e a alma. E a parte exterior é a parte, né, do corpo físico, ok? Então, é o homem exterior e o homem interior, certo? Então, o que entendemos? Nós somos tricotomistas. Há uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Entendeu? Isso aí, essa constituição que nós chamamos de tricotomia, são 3 substâncias, 3 elementos, espírito, alma e corpo. É interessante, né, que Jesus, ele se manifestou com essas estruturas. Ele falou, este é o meu corpo, que é partido por vós. Quando falando da ceia, seu corpo foi pregado lá na cruz, né? Jesus tinha corpo, né? E ele falou também, a minha alma está profundamente triste até a morte. Tinha alma, né? E também espírito. Ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E muitas vezes Jesus se alegrava em espírito. Então, esses elementos, né, veio fazer parte da vida de Jesus quando ele assumiu uma forma humana, quando ele se humanizou, se limitando ali, né? Então, isso aí é preciso que a gente precisa compreender de uma forma tranquila, entendeu? O nosso espírito é o componente da qual, né, nós temos comunhão com Deus. Como já dizia o teólogo Scofield, né, com o espírito eu tenho conhecimento de Deus. Com a alma, eu tenho conhecimento de mim mesmo. Eu sei quem eu sou porque eu tenho alma. E com o corpo, eu tenho conhecimento do mundo. Por quê? Porque o mundo é físico. E para você viver no mundo físico, você tem que ter um corpo físico, né? Nós não vivemos no mundo espiritual, vivemos no mundo físico. Então, temos que ter um corpo físico para viver nesse mundo. Eu posso segurar essa Bíblia, que é material, essa revista, né? Por quê? Porque eu tenho um corpo físico. Não sou um fantasma, ok? E é interessante isso. E com a alma eu tenho conhecimento de mim, com o espírito eu tenho conhecimento de Deus, e com o corpo eu tenho conhecimento do mundo, certo? Então, na alma está o quê? Os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha vontade. E no espírito está o quê? A minha comunhão com Deus, a minha adoração, certo? A gente adora a Deus não é na alma, é no espírito, em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita no nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo nunca testifica com a alma. Ele sempre testifica com o espírito, nosso espírito, né? Então, isso aí é uma coisa bem definida na palavra de Deus. Eu tenho vontade, eu tenho emoções, né? Isso aí é muito importante. E eu tenho pensamentos, está na alma, né? Mas eu também tenho meus sentidos físicos. Eu enxergo, eu tenho tato, entendeu? A gente percebe as coisas, eu tenho ouvido, cheiro. Mas por quê? Porque eu tenho um corpo físico. Deus fez um corpo físico para me viver no mundo físico, né? O corpo é muito importante. Muitas pessoas querem anular o corpo. O corpo é uma porcaria, né? Não. Muita gente está em cima da cama doente, tem vontade de estar na igreja, não pode, quer fazer as coisas, não pode. Por quê? Porque o corpo está doente. O corpo é muito importante. Vamos cuidar do nosso corpo. Porque se teu corpo não puder andar, tu vai ficar paralisado. Cuida do teu corpo, para que ele possa te levar onde você precise ir. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Agora, lembrando que esse corpo aqui, que às vezes está doente, às vezes está com problema e tal, esse corpo um dia vai ser transformado pelo poder de Deus
no arrebatamento da igreja. Entendeu? Então, é isso aí que acontece. No dia da nossa ressurreição, ou vai ser que se já morreu, tu vai ser ressuscitado na época. Se não morreu, estiver vivo, você vai ser transformado. Entendeu? Então, a Bíblia revela que todas as áreas do nossa foram afetadas pelo pecado. O pecado, quando entrou no mundo, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, o pecado afetou o espírito, quebrou a comunhão com Deus, afetou a alma, né, atrapalhando as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, e também o nosso corpo. Qual o pior castigo do corpo? Por causa do pecado, a morte. Entendeu? Deus não fez o homem para morrer, mas esse corpo aqui, ele envelhece, fica doente, uma série de problemas. Estou usando óculos, as vistas enfraquecem, as pessoas ficam cegas. Então, uma série de tribulação que vem no nosso corpo por causa de quê? Por causa do pecado. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Quanto a conduta irrepreensível que nós temos que ter, certo? Conforme diz o nosso autor aqui, desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma, no corpo. Não tem como você, por exemplo, ser fiel no corpo e não ser na alma, ser fiel na alma e não ser no espírito. Não tem como. Uma coisa afeta a outra. A Bíblia diz que tem que ser irrepreensível, é simultâneo. Não tem como você separar uma coisa da outra. A Bíblia separa, né, para mostrar os elementos que funcionam na vida de um homem, de um ser humano. Ele tem espírito, alma e corpo. Já vimos aqui a sua comunicação como é. Mas não significa que um funciona, né? Se for afetado, o outro não é. Não tem como. Entendeu? O homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, afetou tudo. Afetou as suas emoções, a sua vontade, o seu pensamento, afetou o seu corpo. Repetindo, morremos. Não tem como separar isso. Embora exista uma tricotomia, mas o seu funcionamento é simultâneo. Não tem como separar. Então, Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Certo? É isso aí. Agora, aquele cuidado que a gente tem que ter. O corpo, ele pode se tornar, né, num instrumento de pecado. Aí é a gente que decide, certo? O livre-arbítrio. Ou eu posso fazer do meu corpo um instrumento de pecado, ou eu posso fazer do meu corpo um instrumento de justiça. Está entendendo? Porque, pelo poder de Deus na minha vida, eu sendo crente, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tomo essa decisão. Se eu quiser, eu sou dominado pelo pecado. Se eu quiser, eu sou dominado pelo Espírito Santo. Entendeu? Quando eu sou dominado pelo Espírito Santo, o meu corpo se transforma num instrumento de justiça. Quando eu sou dominado pela carne, o meu corpo se torna um instrumento de pecado. Entendeu? Bem, a visão bíblica do corpo, parte exterior, né? Você olha para mim, você não está vendo um espírito, você está vendo um corpo. Agora, dentro dele, né, tem espírito e alma. Está entendendo? E o Espírito Santo habita no espírito que habita no corpo. Ok? Então, a palavra grega para corpo é soma, entendeu? Que identifica a parte exterior do ser humano. E às vezes se refere, né, a parte física, refere-se à carne, no grego é sarse, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Mas muitas vezes, lógico, quando fala de sarse, está falando de carne do corpo humano. Mas muitas vezes a palavra carne na Bíblia, ela quer dizer, né, a natureza pecaminosa do homem, a sua inclinação para o pecado. Está entendendo? Então a gente tem que saber distinguir pelo contexto quando a Bíblia está falando de carne, corpo físico, ou carne, a inclinação para pecar. Alguém fala assim, pô, o cara está na carne, né? Não está dizendo que ele está no corpo físico, ele está,
Não é isso que está querendo dizer. Está dizendo que ele está fora do espírito, está na carne. E as obras da carne você conhece, que está lá em Gálatas capítulo 5. As obras da carne, quais são? Né? Então a gente precisa entender. Então, ambos os termos indicam o quê? A parte visível e material da natureza do corpo humano. Entendeu? Então o corpo ele é o invólucro, né, da parte material do ser humano. É esse corpo, querido, que envelhece, é esse corpo que adoece, entendeu? É esse corpo que, quando morre, ele é abandonado pela alma e pelo espírito. A Bíblia nós vamos embora para o Hades, lá para o paraíso, onde nós vamos ficar lá até a volta de Jesus. Certo? Uma vez Paulo escreveu: tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é muito melhor. A Bíblia diz que o corpo sem o espírito é morto. O espírito não está ali junto com o corpo morto. Porque quando o espírito está no corpo, o corpo está vivo. Quando o espírito sai, o corpo morre. Você pode ler lá em Tiago 2,26, o corpo sem o espírito é morto. Então o espírito não está ali no corpo morto. Certo? Então a gente precisa entender isso. Depois você lê também lá, tá bom? Então a carne geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, está lá em Romanos 7,18. Entretanto, esse tom depreciativo a respeito da natureza pecaminosa do homem, não especificamente ao corpo. Então, na minha carne não habita bem algum, está se referindo à natureza pecaminosa, tá? Então a gente tem que distinguir. Estou repetindo aqui para gravar bem, tá? Então temos que saber fazer a separação. A Bíblia está falando da carne, do corpo, né? Esse corpo físico. Ou a Bíblia está falando da carne, a natureza pecaminosa, aquela inclinação para o mal. Temos que saber, né, fazer essa distinção, porque na verdade o corpo não é uma prisão. Tem pessoas que têm o corpo... Não, o corpo não é uma prisão, certo? De jeito nenhum. O corpo não é uma coisa má. O corpo não é uma coisa insignificante. O corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Então a gente tem que aprender a amar e cuidar do nosso corpo, entendeu? Não ser narcisista, hedonista, né? Mas ser normal, bíblico. Tá entendendo? Cuidar do nosso corpo normalmente. Alimentar ele, tomar banho, né? Cuidar da mente. Tudo isso ajuda, né? Que uma pessoa que só vive estressada, com a mente preocupada, o corpo vai sofrer. Tem pessoas que, devido à irritação que ele vive, né? Ele tem gastrite, tem artrose, tem um monte de doença e o corpo é que sofre. Entendeu? Então, assim, a declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, certo? O corpo não é uma coisa insignificante, ele é uma coisa muito importante, tá? Cuida bem do teu corpo, porque é ele que vai te levar para a igreja, para o trabalho, é ele que vai levar você a sair com a sua família, é ele que vai levar você a evangelizar, pregar. Se o teu corpo não puder, você não vai, se ele estiver doente. Cuida dele, tá? Não trata ele com insignificância nem com desdém, não. Cuida bem do teu corpo. Então, é isso aí que a gente precisa entender. Bem, aqui, nesse sentido, né, nessa parte material, o salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. O nosso corpo, ele foi feito para a glória de Deus, porque o nosso corpo pertence a Deus. O crente aceitou Jesus, o teu corpo pertence a Deus. E o teu corpo é para glorificar a Deus. Então, tudo que você for fazer com o teu corpo, você analisa, né? O que eu vou fazer vai glorificar a Deus através do meu corpo? O que eu vou fazer é para a glória de Deus? Então, lê lá 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Você vai ver que o teu corpo não é teu corpo. O teu corpo pertence a Deus. E ele tem que viver para a glória de Deus, né? Então, pensa bem o que você vai fazer com o teu corpo. Tu está usando ele como instrumento de pecado,
Você está usando ele como instrumento de injustiça? Você está usando ele para levar outros a pecarem? Está entendendo? Você está chamando a atenção do teu corpo, as pessoas, chamando a atenção para o teu corpo para levar as pessoas a pecar? Então, isso são coisas que a gente tem que analisar, né? Como eu estou usando o meu corpo, ok? Isso aí é muito importante a gente fazer, tá entendendo? Então, o meu corpo é para glorificar o nosso Senhor, entendeu? Porque a última etapa da atuação de Deus no nosso corpo é quando ele vai ser glorificado. Jesus, ele veio e assumiu o nosso corpo, né? Ele assumiu um corpo humano, só que o corpo de Jesus não tinha pecado, ok? Agora é o contrário. Nós vamos assumir o corpo de Jesus, certo? Qual é o corpo de Jesus? Quando ele ressuscitou com um corpo glorificado. Então, lá em Filipenses, você lê lá Filipenses 3, 19 e 20, né? Jesus, quando vier, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo dele. Então, Jesus, quando veio, assumiu o nosso corpo, sem pecado. E agora, no arrebatamento, nós vamos assumir o corpo de Jesus. Então, você vê a importância do corpo, ok? Então, a gente precisa entender. Quando o nosso corpo for glorificado, aí a Bíblia diz que tragada foi a morte. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Nós morremos porque temos um corpo mortal. Mas quando for glorificado, a morte foi tragada. Nunca mais a gente vai morrer. Aleluia! Tá bom? Você lê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42, 44, até o 54, você vai ver isso, tá bom? Bem, saindo dessa parte, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito Santo, com a ressurreição e a glorificação final. Então, no momento, o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, você tem que usar ele como instrumento de justiça e não como instrumento de pecado, né? E no final, no arrebatamento, a glorificação final do nosso corpo, quando a morte vai ser vencida para sempre na nossa vida, tá bom? Então vamos agora para a parte final, a visão secular do corpo, né? Bem, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de quê? De glorificar a Deus. Você não vai desprezar o seu corpo. Você precisa dele, tá? Cuida bem dele. Estou falando isso na lição toda, né? Agora, não adora ele, não. Contudo, em termos pós-modernos, agora, como a sociedade tem visto o corpo, né? Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Agora, o que é hedonismo? Bem, hedonismo nos referimos a quê? A um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridade. Certo? Então, nesse aspecto, tudo é permitido, entendeu? Então, o que vale é o prazer. Agora, a forma, se é pecado ou não, se vai até menosprezar alguém, ferir, nada disso interessa. O que interessa é o prazer do momento, entendeu? O que vale é isso. É o estilo de vida que a pessoa vive em função do prazer e usa o seu corpo para isso. Não importa como. Mas o corpo, Deus estabeleceu limite para ele na palavra, certo? Porque senão o pecado se torna uma coisa desenfreada. Então Deus coloca um limite, principalmente para o crente. Está entendendo? Nós temos que saber o limite, a nossa linha divisória entre santidade e pecado. Está entendendo? Para a gente manter o nosso corpo fora do hedonismo. Certo? Deus não é contra o prazer, não. Ele é contra os exageros. A pessoa vive em função disso. Então, ele faz qualquer coisa possível para ter um prazer diferente através do seu corpo. Através de sexo, através de nudismo, através de qualquer coisa, ele procura sempre obter
um prazer, né, através do seu corpo, independente se é errado ou certo, se é pecado ou não, entendeu? Então a gente precisa saber separar, né, aquele prazer que extrapola o limite e aquilo que é normal, entendeu? Deus não quer ninguém oprimido, mas Deus estabelece limite para a gente, porque quando a gente ultrapassa a barreira do limite, a gente cai em contradição, peca e se afasta de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer sempre ter comunhão com a gente, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Entendeu? Agora, sai dessa de que tudo é permitido. Posso fazer o que quiser com o meu corpo. Fora disso. Examine e vê se o que tu está fazendo é para a glória de Deus. Porque o corpo é para glorificar o Senhor. Bem, agora vamos aqui ao narcisismo. Aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Diz que Narciso, né, era uma pessoa que ficava passando a vida toda olhando a sua imagem na água, ele adorava a si mesmo, entendeu? Por isso que existe a palavra narcisismo, porque as pessoas são aquelas pessoas que adoram o seu corpo, o Deus dele é o corpo, ele vive só em função do corpo, o resto não interessa, entendeu? Então, o narcisismo é um amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, entendeu? Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue aquele corpo ideal por meio de uma boa estética a qualquer custo. Ele luta desesperadamente para alcançar os seus objetivos, mas só em função do corpo. Está entendendo? Então, isso aí é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo, preste atenção, tudo aquilo que nos domina se torna Senhor nosso, nosso Senhor. Então, tem pessoa que é escravo do corpo, porque ele se deixou dominar por aquilo. Tudo aquilo que te domina tem controle da tua vida. Você vai viver em função daquilo que domina você. Então, por isso que Paulo falou, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso ser dominado por nenhuma delas. Não é esse o propósito de Deus, nos levar a ser dominado por alguma coisa. A única coisa que pode nos dominar nesse mundo é Deus. Está entendendo? Só Ele. Está entendendo? Agora que erotização e libertinagem, ao formar o ser humano, Deus também criou o quê? A sexualidade. Entendeu? Deus, isso deu para entender. A luz acabou agora e voltou, graças a Deus. Né? Então, Deus, ele, quando criou o homem, ele criou também a sexualidade. Ok? Entenda bem, muita gente pensa que sexo é pecado. Existem até pessoas que casam e ficam com medo de fazer sexo. Não, sexo tem que fazer. Se casou, tem que fazer. Eu não sei se tem algum problema de doença, né? Mas o sexo é livre para quem é casado, marido e mulher, monogâmico, heterossexual, e até que a morte nos separa. É assim que a Bíblia ensina. Sexo não é pecado. Ah, não, sexo é pouca vergonha. Não, entre marido e mulher, não. É obrigação do homem servir a mulher. É obrigação da mulher servir o homem. Tudo dentro da decência e da ordem. Tá entendendo? Então, sexo não é pecado. Só fora do casamento. Ok? Ou antes do tempo. Bem, assim que ensina. Então, portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do propósito. Entendeu? Então, a relação sexual não é só também para procriar, para ter filho, para engravidar a mulher. Não, o sexo também é para produzir prazer no homem. O homem ama a mulher ama o homem. Então, o sexo traz esse complemento, esse prazer, né? Que quem pratica o sexo, marido e mulher, sabe que o sexo é um prazer e é para ser desfrutado. Tá entendendo? Só boba que não desfruta. Tá entendendo? Mas tudo dentro do limite do matrimônio, ok?
Então, em nossos dias, né, a erotização, tá, do corpo é explorado. Está entendendo? Tu vê aí na internet, na TV, em qualquer lugar, né? Você vê na rua, andar quase nu é uma coisa normal, né? Isso tem atingido a igreja também. Você vê na internet muitas varoas, né, expondo, em excesso o seu corpo, ok? Mas isso aí é um problema. Então o crente tem que tomar cuidado com a erotização, certo? Isso aí é um mal que a gente não pode ser dominado por ele, entendeu? Ok? Então, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, música e literatura. Então, o objetivo é o quê? É seduzir e estimular práticas sexuais ilícitas. Porque para que alguém expõe o seu corpo nu? É para estimular o sexo, não é para outra coisa. Entendeu? Então, isso como resultado, a licenciosidade é a conduta sexual desregrada, imoral, prolífera, assustadoramente. Então, diante disso, o apóstolo Paulo adverte a Bíblia, certo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você lê mesmo lá, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A questão é essa. Todos nós somos tentados. A tentação é para todo mundo. Jesus não escapou da tentação. O primeiro homem, Adão e Eva, não escaparam da tentação. Tentação, querido, é algo que ninguém fica livre. Se Jesus, que não tinha pecado, é o Filho de Deus, é divino, assumiu uma forma humana e foi tentado pelo diabo, você imagina se o pecado é pasmadeira? Pecado é para nós. O pecado não, a tentação. A tentação é para nós. Nós somos tentados. Mas a Bíblia diz que nenhum ser humano, pelo menos crente, ele não é tentado acima do que ele possa resistir. Deus não permite que você e eu seja tentado além das nossas forças. Então, o pecado não é porque eu fui tentado além do que eu podia, não, porque eu cedi à tentação. Eu dei lugar, entendeu? Então, a liberdade é nossa, de pecar ou não. Está entendendo? A gente tem que tomar cuidado. Então, encerrando aqui, a liberdade e a autonomia. Então, a Bíblia ela atesta que o homem ele é dotado de quê? De livre-arbítrio. É por isso que Deus não permite que a tentação seja além daquilo que eu possa suportar. Porque juntamente com a tentação ele dá o escape. Mas aí a questão de pecar ou não é minha, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu peco se eu quiser. Porque Deus é fiel, ele não vai deixar você ser tentado acima da tua força. Quando eu peco, é porque eu cedi à tentação. Não é porque a tentação foi mais forte do que eu. Eu é que cedi à tentação, porque Deus não permite. Entendeu? Então, isso indica o quê? Autonomia para tomar decisões. Deus deu essa capacidade ao homem de se governar. Mas aí a gente às vezes toma decisões desagradáveis. Está entendendo? Então, nós temos essa liberdade, nós temos essa autonomia de eu levantar aqui e ir para onde eu quiser. Né? Bem, agora, lógico, nós somos livres, né? Para pecar, para não pecar, para tomar a decisão que quiser, mas uma coisa é certa, nós vamos ter que encarar o juízo um dia. Entendendo? Tudo que o homem semeia, ele colhe. Nós vamos um dia prestar conta. Certo? Então, o cenário atual das ideias secularistas promove a banalização do corpo. O corpo é só um instrumento de pecado, mais nada. É só um instrumento de satisfação sexual, mais nada. É só um instrumento para o hedonismo, para o prazer, mais nada. As pessoas têm o corpo só para isso. Entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que entender. Mas o crente ele tem que entender o sentido do corpo. Para que serve o corpo? O crente não é do mundo, ele não é mundano para usar o corpo só para prazer. O corpo é útil, então nós temos que usar o corpo da qual está definido na Bíblia, para a glória de Deus. Entendeu? Então, nesse aspecto, né, livre,
qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer controle do corpo. Quando você se submete a Deus, aí você controla o teu corpo. Ninguém vai controlar o corpo se não se submeter a Deus. Então, desse modo, depois adepto atua contra o corpo na legalização do aborto, na prostituição, das drogas, suicídio, né, assistido. Então, dentre os outros, contrária a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, querido, o mundo está aí, com as suas ofertas, com as suas ideologias, e querer dar uma direção diferente para o corpo, né, da direção e o objetivo diferente, ao contrário daquela que Deus deu. Então, o corpo é uma bênção para a nossa vida, né? Com o corpo a gente se relaciona, nós tocamos nas coisas físicas, nós temos a audição, temos os olhos, temos a boca para falar, pensamos, vivemos. Então, o corpo é uma bênção. Então, não vamos usar o nosso corpo para desagradar a Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o conselho que eu encerro é esse: não usei o corpo como instrumento do pecado, mas usa o corpo como instrumento de justiça. Usa o corpo como bênção, né, diante de Deus e para as pessoas que nos cercam e para nós mesmos. Amém? Então, o hedonismo e o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Faça bom proveito dessa lição. Tamo junto aí. Não se esqueça da sua inscrição. Se inscreva aí, tá? E tamo junto aí. Até a próxima lição. Um beijo no coração.